De cada 10 pessoas que você vê na rua, 8 estão endividadas, 3 estão inadimplentes e uma está super endividada. Isso só se intensifica mais ainda quando a gente coloca a população de baixa renda. Pessoas que recebem até 3 salários mínimos, a média gera em torno de 40% dessas pessoas estão inadimplentes. Isso significa que o custo de vida do Brasil e do trabalhador, do país como um todo, ficou tão alto que para a gente financiar a nossa própria vida, a gente tem que fazer dívida. E é essa situação que o país se encontra. E nesse vídeo eu vou explicar para você o que é o endividamento, qual é a situação verdadeira que o país se encontra e as famílias se encontram nessa relação de endividamento, o que causa realmente, qual é a causa matriz que gera esse endividamento da população e, além disso, qual é a posição do governo relativo para solucionar esse problema do endividamento da população. De forma simples, para começar a responder essa pergunta, a gente precisa entender uma coisa, o que é endividamento, o que é inadimplência e o que é superendividamento. De forma simples, o endividamento é o compromisso, a obrigação que você tem de pagar. Geralmente quando você compra algo ou quando você faz um empréstimo. E aí você se endivida. E aí você tem a obrigação ou compromisso de pagar essa dívida no futuro. A inadimplência acontece no dia seguinte, caso tenha, como toda dívida tem um vencimento, caso você não pague essa dívida, você entra na inadimplência. Isso não significa necessariamente que você não tem condições de pagar essa dívida, mas a partir do momento que você não paga uma dívida, você se torna uma pessoa inadimplente. Já o superendividamento acontece quando você não tem condições financeiras ou meios financeiros para arcar com a dívida. E aí você se enquadra como superendividamento. E aqui é a situação clássica que a gente encontra pessoas que realmente estão no fundo do poço. Superendividamento é o fundo do poço onde a pessoa não tem recursos financeiros para pagar nenhum tipo de dívida. E aí, vamos lá. Começando o seguinte, para começar a responder essas perguntas, a gente tem que entender que o que causa o superendividamento. Primeiro, quando a gente fala que 80% da população brasileira, das famílias brasileiras estão endividadas, isso significa que não significa um cenário catastrófico, onde a população completamente está no fundo do poço, o Brasil está caminhando para um colapso financeiro. Que certa parte está caminhando para um colapso financeiro, mas não relativo a endividamento tão grave quanto parece ser, quando esse dado mostra. O que significa é o seguinte: a maioria da população se endivida para ter um custo de vida e depois, no final do mês, paga. E a maioria dessa dívida, se não me engano, 80% dessa dívida é em cartão de crédito. Ou seja, a maioria das pessoas usam cartão de crédito para pagar uma conta, para fazer uma compra do mês, e aí quando o cartão de crédito vence, elas pagam em dia. Só que aí, qual é o problema? O problema que causa e faz com que, por exemplo, o número da inadimplência e do superendividamento sejam tão alto é o cartão de crédito. Como boa parte dessas dívidas, desse endividamento da população é em cartão de crédito, o cartão de crédito tem juros muito altos, principalmente no primeiro mês, um crédito rotativo que pode chegar a 400% ao ano. Agora, olha só que história maluca. A dívida original, R$5.000. Aí vieram os juros, a dívida começou a escalar, saltou R$1 milhão. Quem conta essa história pra gente absurda é o Fernando Davi. Ela perdeu o emprego e em 2021 deixou de pagar uma fatura de R$5.000 do cartão. Mas enfim, gente, a catástrofe veio. Começou a vir os juros. Mais de 3 anos depois, o valor tá batendo quase R$1 milhão. E a Tainá agora ri pra não chorar. Mas vamos lá, ela está em R$968.873,34. O valor mostra que o banco cobrou uma taxa de juros compostos superior a 400% ao ano, bem perto da média do rotativo hoje. A designer diz que o banco tentou renegociar, mas a proposta ficou além do que ela conseguia pagar. E por lei, obviamente, sim, 400% ao ano. E por lei, a lei exige que os bancos reduzam o crédito a taxa de juros para o crédito para 170% a 200% ao ano. Ou seja, quando você usa o cartão de crédito, normalmente você vai ter que pagar uma taxa de juros, que é a taxa de juros mais alta do mercado, de 170% a 200% ao ano de taxa de juros.
sobre cartão de crédito. E isso explica boa parte do porquê a gente vive numa situação onde boa parte da população está endividada, está inadimplente e está super endividada. É justamente pelo fato do cartão de crédito, do mau manuseio do cartão de crédito, que por ter taxas de juros muito altas, como o Brasil tem historicamente taxas de juros muito altas, isso significa que essas pessoas têm uma probabilidade grande de cair no endividamento. Como boa parte do endividamento é causado pelo cartão de crédito, há um risco real, como uma boa parte da população se endivida usando cartão de crédito, há um risco muito grande dessas pessoas não conseguirem marcar com seus custos financeiros, seja porque não tem reserva de valor, seja porque imprevistos acontecem, e aí não consegue arcar com esse custo e aí acaba pagando juros abusivos, entrando na inadimplência e depois no superendividamento. E aí a gente tem que entender o seguinte: como que o governo realmente, verdadeiramente, conseguiria solucionar esse problema? O governo até está tomando propostas, como por exemplo o novo Desenrola 2.0, que, se eu não me engano, vem até trazendo nos últimos meses um resultado bem pouco minúsculo da redução do endividamento da população. Só que o problema do modelo do novo Desenrola, que é o governo está utilizando para combater e reduzir o endividamento da população, não necessariamente vai funcionar. Ou se funcionar, vai funcionar de maneira que não vai solucionar o problema. Por quê? O Desenrola é baseado na renegociação de dívidas. Fora que o programa já começa errado porque o foco do programa não é atingir a população do Brasil como um todo, mas sim em atingir a população novamente de baixa renda ou o microempresário. E não para pessoa de classe média ou que recebe até, se não me engano, mais de 5 salários mínimos, praticamente não vai ter acesso a esse programa do Desenrola. E além disso, que o Desenrola é baseado no FGTS. A pessoa utiliza o FGTS para pagar as suas contas. Então, o modelo do novo Desenrola é baseado numa renegociação de dívidas com juros menor. E isso sim funciona, mas funciona mais como anestesia do problema do que realmente vai solucionar de fato o endividamento da população. Já que o endividamento é causado por 3 coisas, e aqui sim são as causas raiz do endividamento da população, que explica porque boa parte da população está endividada. E porque boa parte, no futuro, esses dados só vão piorar se o governo não solucionar esse problema. Que é o seguinte: que é as taxas de juros elevadas, já que o Brasil historicamente tem taxas de juros elevadas, porque, aprofundando esse primeiro ponto, o Brasil, para o investidor, é arriscado você investir justamente porque o que gera crescimento econômico de um país o que gera desenvolvimento econômico de um país é a iniciativa pública. O que gera crescimento econômico de um país é a iniciativa privada. E o que faz a iniciativa privada investir num país é uma coisa chamada previsibilidade. Quanto mais previsíveis as contas fiscais de um país, a inflação de um país, mais isso é atrativo para o investidor. E isso aqui é correlação risco, retorno e tempo. Eu não vou investir, por exemplo, como investidor, acredito que nem você que se colocando como investidor vai investir num país com alto risco ou no investimento de alto risco sem ter um retorno que compensaria esse risco. E é assim que os investidores pensam quando investem nos países. Por isso que as taxas de juros são tão elevadas, justamente pelo fato de atrair investimento e compensar o risco de investimento no país. Só que aí vamos lá. O país, desde o Plano Real, 1994, o poder de compra praticamente do real se valorizou mais de 80%. Desde o Plano Real, do início do Plano Real. O governo, historicamente, vem demonstrando déficits fiscais. Como, por exemplo, 300 bilhões, como no vídeo passado que eu falei, 300 bilhões de rombo da Previdência. O câmbio vem em relação real-dólar, o dólar só vem se aumentando. Então, é inevitável que, devido os governos passados, que o Brasil se tornou, e por não respeitar, por exemplo, o teto de gasto, não respeita por exemplo, o tempo macroeconômico. O resultado é uma imprevisibilidade para o investidor. O investidor não vai investir num país imprevisível, se o retorno não compensar isso. E isso faz com que, por exemplo, o Banco Central tenha que adotar taxas de juros elevadas, que no fundo, só vai prejudicar quem trabalha, porque não vai ter acesso a crédito, e o empreendedor, porque como a população não tem acesso a crédito, a população não vai consumir. Para falar a verdade, a população não vai consumir nem se tiver acesso a crédito, porque já está endividado. Então, além disso, também prejudica o mercado financeiro como um todo. Por exemplo, os empresários que não vão ter acesso a financiamento, não vão ter acesso, por exemplo, a financiamento para construir talvez
abrir uma nova loja, contratar funcionários, e o resultado disso vai ser uma estagnação, uma desaceleração do crescimento econômico e estagnação do país, justamente pelo fato das taxas de juros serem altas. Então, o que explica boa parte da taxa de juros, o que explica boa parte do endividamento da população é a taxa de juros elevada. E o que explica essa taxa de juros elevada é a imprevisibilidade econômica do país. Então, se o governo quer solucionar o problema das taxas de juros elevadas, é simples, fazer com que o país seja previsível, é respeitar o tripé macroeconômico, é fazer com que a inflação seja controlada, é fazer com que, por exemplo, o governo tenha superávit ao invés de déficit, é controlar o câmbio. Então, tudo isso seriam políticas que o governo deveria seguir, mas que infelizmente nos últimos anos não vem seguindo, que leva ao endividamento, no final das contas, da população. O segundo fator que é o custo de vida. O Brasil, infelizmente, devido, por exemplo, à inflação e à estagnação da produtividade do trabalhador, faz com que o custo de vida para o cidadão comum seja muito caro e faz com que obrigue, no final das contas, que a população se endivide para conseguir um padrão de vida essencial para ela. E o terceiro fator que eu queria mais aprofundar, que as pessoas geralmente não falam, focam mais em custo de vida e taxa de juros, é bets. E eu falo isso por experiência própria. Eu já tive familiares que se envolveram com bets e acabaram se endividando e no sobreendividamento, justamente porque é um vício. Diferente do que a mídia fala, do que a imprensa fala, do que os times de futebol falam, as bets são um problema que leva ao endividamento da população. Boa parte da população utiliza bets e como não é uma plataforma de elementos, é uma droga, elas utilizam aquilo sem controle. E como utilizam sem controle, acabam se endividando. Desde 2017, 2018, no governo Temer, essa bomba foi aprovada e a população se endivida justamente para ter, já como o custo de vida do brasileiro é elevado, às vezes a pessoa quer um objetivo e encontra um falso meio que é as bets, e utiliza aquilo dali, utiliza aquela plataforma, coloca dinheiro naquilo e acaba se endividando. Então o governo, de vez cortar logo a bet, proibir isso e caçar bets ilegais, seria uma ótima forma de evitar o endividamento da população. E, bom, esse foi o vídeo. Eu acredito que eu tenha falado de tudo que eu prometi no início do vídeo, sobre essas taxas de juros elevadas, sobre os problemas que levam ao endividamento da população, sobre as taxas de juros, o custo de vida e as bets, que eu acredito que sejam um problema que realmente deve ser resolvido no país, que realmente causa endividamento da população, e a taxa das pessoas que utilizam bets saem endividados, saem com depressão ou até tentam cometer esses atos contra si próprios são altas. Então o governo deveria tomar medidas ao invés de apenas tributar as bets e sim acabar com isso de uma vez. Bom, mas de qualquer forma, esse foi o vídeo. Cuidado com o cartão de crédito, não utilizem bets, porque senão você só vai se enquadrar nessa estatística de superendividamento. E é isso.